Olá pessoal, bom dia. Nós somos a equipe 4 e vamos falar hoje um pouco sobre overdose. Vamos tratar sobre os dados mundiais, os sinais da overdose, como evitar, os primeiros socorros e a sua relação com o exercício. Bom, a nossa equipe é composta por mim, Paulo, a Janaína Maria, o Gabriel Sena e o Edson Silva. Bom, o que seria exatamente essa overdose? A overdose é definida como conjunto de efeitos maléficos causados pelo consumo excessivo de drogas ou de medicamentos, e pode ocorrer de forma repentina ou de forma lenta, a partir do uso constante dessas substâncias. Ela acontece quando uma alta dose é ingerida e acaba não dando tempo de o corpo eliminar o excesso dessa droga antes que cause efeitos colaterais graves. Bom, ela pode ocorrer por inalação, ingestão ou até mesmo por injeção direta na corrente sanguínea. Nós já vimos aqui doenças como diabetes, hipertensão, que acometem milhares de pessoas no mundo todo. Mas será que a overdose é realmente um problema de saúde pública? Será que vale a preocupação? Será que é recorrente aqui no Brasil? Bom, nós trouxemos aqui algumas reportagens que acho que podem responder essas perguntas. Bom, a primeira é uma reportagem do G1, relativamente antiga, de 2019, onde a ONU estimou como o número de mortes relacionadas a esse consumo excessivo de drogas 585 mil, isso em 2017, que é um número maior que os 450 mil obtidos em 2015, que já é um número alto. Os opioides, que a gente vai falar daqui a pouco, o que são, aparecem como as mais letais. Bom, mas o que acontece quando a gente relaciona esse uso de drogas com esse momento com esse atual momento que a gente está vivendo, de pandemia? Bom, nos Estados Unidos, nessa matéria que saiu em dezembro do ano passado pela BBC, eles classificaram como uma outra epidemia que vem ocorrendo nos Estados Unidos, que representou um recorde de mortes por overdose em um ano de Covid-19. Onde dados publicados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças identificou que pelo menos 80 mil pessoas haviam morrido por overdose entre junho de 2019 e maio de 2020. Lembrando que esse é o número de mortes, não é o número de casos, por exemplo, relacionados ao atendimento de pessoas que apresentaram overdose. São casos extremos que acabaram ocorrendo a morte do indivíduo. Esse número foi o maior número já registrado em um período de 12 meses e representa alta de 18,2% sobre os 12 meses anteriores. Mas será que isso é algo que ocorre só nas outras partes do mundo? E quando a gente fala de Brasil? Bom, nessa matéria que saiu na Veja, no ano passado, eles classificaram esse alto consumo de drogas durante a pandemia como reflexo do medo de adoecer, do desespero com a perda de renda e das incertezas sobre o futuro, onde dados do Ministério da Saúde mostraram que o atendimento nas unidades relacionadas ao SUS aumentou 54% de março a junho, em relação ao atendimento por uso de alucinógenos. Trouxemos aqui os outros dados que essa matéria trouxe. O primeiro seria os 54%, que nós já citamos em relação aos atendimentos por uso de alucinógenos, 50% a mais nos atendimentos por uso excessivo de sedativos durante a pandemia, 36% a mais em relação ao uso de maconha durante a crise do coronavírus, 35% de alta nos casos de intoxicação por drogas ou álcool no Rio de Janeiro, e 100 toneladas de drogas apreendidas nas fronteiras brasileiras em junho. O último é um dado que é relacionado aos Estados Unidos, que foram 42% de acréscimo de casos de overdose em maio em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse aqui é o relatório mundial sobre drogas do ano de 2019, que é publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, onde nesse primeiro gráfico nós vemos nessa cor mais alaranjada o número de pessoas em milhões, estimado, é claro, que usam drogas no mundo todo. Nessa cor mais azulada nós vemos as pessoas que apresentam algum tipo de distúrbio
que é relacionado a esse uso excessivo de drogas. No gráfico 2, a gente viu um apanhado de quase 40 anos, de 36 anos para ser mais preciso, desde 1980 a 2016 em relação à produção de cocaína no mundo. E em relação também às apreensões. Bom, agora que a gente já sabe que esse problema do consumo excessivo de drogas, da overdose, é realmente um problema que vale a preocupação e é realmente um problema de saúde pública, a gente vai falar um pouco agora sobre os tipos de overdose de acordo com o tipo de droga ingerida. Bom, o primeiro tipo que a gente pode citar são as drogas depressoras. Essas drogas são aquelas que são relacionadas com a diminuição da atividade do sistema nervoso e que por isso acabam sendo utilizadas para obter relaxamento. O principal tipo de droga depressora são os opioides, que a gente já tinha falado anteriormente, que a gente pode citar desde drogas ilícitas, como a heroína, até analgésicos para dores fortes, como codeína, morfina. Soníferos e antiepiléticos também podem ser classificados como drogas depressoras. Bom, o próximo tipo seriam as drogas estimulantes, que ao contrário das drogas depressoras, são estimulantes responsáveis por aumentar o funcionamento do sistema nervoso, causando sensações como euforia e excitação. Geralmente são drogas utilizadas por adultos e jovens, com o objetivo de aumentar a energia, o foco e a sensação de autoestima. Dentre as principais, a gente pode citar a cocaína, o LSD, o êxtase e até mesmo a metanfetamina. Lembrando que não se alimentar da forma adequada pode acabar aumentando o risco de morte por overdose. A próxima, ainda um pouco menos comum, mas também que pode ocorrer, seria a overdose por remédios de venda livre, onde, embora a maior parte desses remédios de venda livre sejam relativamente seguros de serem utilizados, sem a supervisão constante de um médico, também pode causar situações de overdose. Geralmente, esse tipo de overdose por remédios de venda livre pode acontecer com o uso, por exemplo, de paracetamol, onde está relacionado a pessoas que tentam o suicídio, e esse tipo de overdose, quando se fala de paracetamol, pode acabar causando danos graves ao fígado, onde os sintomas podem acabar ocorrendo de 2 a 3 dias. Pode acabar levando de 2 a 3 dias para aparecer. Por último, mas não menos importante, seria a overdose ou intoxicação pelo uso excessivo do álcool, pelo uso excessivo das bebidas alcoólicas, que pode ir desde um coma alcoólico, que já é um estágio relativamente avançado, até mesmo a morte. Sinais e como evitar a overdose. Os sinais. Os efeitos podem variar de indivíduo para indivíduo, devido a vários fatores, tais como tipo de droga ingerida, quantidade, as vias de administração, procedência da droga, constituição física e psicológica da pessoa, circunstância que ocorre a overdose. De um modo geral, são problemas respiratórios e perda de consciência. Sinais da overdose em relação a drogas depressoras: respiração fraca ou dificuldade em respirar, roncos ou respiração com borbulhas, indicando que algo está obstruindo os pulmões, lábios e pontas dos dedos de cor azulada, falta de força e sonolência excessiva, pupilas muito fechadas, desorientação, a diminuição dos batimentos cardíacos, desmaio sem resposta quando se tenta mexer ou acordar a vítima. Os sinais de overdose com drogas estimulantes: ocorre uma agitação extrema, uma confusão mental, pupilas dilatadas, dor no peito, dor de cabeça forte, convulsões, febre,
aumento dos batimentos cardíacos, alucinações e perda de consciência. Sinais de overdose em relação a remédios de venda livres. Dor intensa no lado superior direito da barriga, náuseas e vômitos, tonturas fortes, convulsões, desmaio. Sinais de overdose em relação ao álcool. Ocorre tonturas, vômito, euforia ou depressão e o desmaio. Como evitar a overdose? É importante evitar o consumo em excesso de medicamentos, não tomar medicamentos sem orientação médica. A melhor forma de prevenção da overdose é evitar o uso de drogas, mesmo as que são permitidas, como álcool, cigarro e medicamentos. Em caso de uso irregular de drogas, deve sempre se estar atento, pois pausa no uso podem diminuir a tolerância do corpo à droga, sendo mais fácil chegar a uma overdose com pequenas porções do produto. Além disso, nunca deve-se experimentar o uso de drogas desacompanhado, pois em caso de emergências como a overdose, deve-se chamar ajuda com urgência. Então, gente, eu me chamo Gabriel, eu sou da equipe de overdose e eu vou falar para vocês sobre os primeiros socorros. E eu preciso atentar antes de iniciar, sobre a importância que tem de se aprender os primeiros socorros. Muitas pessoas não sabem como agir em uma situação emergencial e os primeiros socorros eles são medidas a serem tomadas de imediato, caso a pessoa apresente alguma condição que possa indicar um perigo de morte. Essas medidas elas visam estabilizar o quadro da vítima até que os médicos socorristas podem prestar o atendimento especializado. Dessa forma, ter conhecimento sobre os primeiros socorros pode salvar vidas. Algo muito simples, como o ato de se engasgar ou ter um desmaio, pode colocar uma vida em risco. E por isso o atendimento adequado é tão importante. Aqui a gente está falando sobre overdose e eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer numa situação e o que vocês não devem fazer. Então, o que fazer numa situação de overdose? A princípio, você tem que chamar a pessoa pelo nome, manter sempre ela acordada. Antes de realizar os procedimentos que eu vou adiante mostrar, ligue para a emergência, chame a ambulância para poder receber as orientações de primeiros socorros e para já ter uma unidade pronta para vir atender a vítima. Dessa forma, enquanto você está fazendo os primeiros socorros, mesmo tendo orientação do profissional ou não, já vai estar vindo uma unidade para socorrer essa pessoa. Você verifica se a pessoa está respirando. Se ela está consciente, está respirando, você coloca a pessoa numa posição mais confortável até a chegada da ajuda médica. Se ela estiver inconsciente, mas ela está respirando, você deita a pessoa de lado, na posição lateral de segurança, para que ela não engasgue caso ela precise vomitar. E se ela estiver inconsciente e não estiver respirando, você deve iniciar uma massagem cardíaca até chegar a ajuda médica. Então, essas aqui são as possíveis situações que podem acontecer com a vítima. No caso, consciente, respirando, inconsciente, mais respirando, ou não está consciente, nem está respirando, que é a medida que você tem que fazer, é iniciar uma massagem cardíaca para que essa pessoa não chegue a falecer. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo explicando como funciona a massagem cardíaca. Para fazer a massagem e manter o sangue circulando e a pessoa viva até a ambulância chegar, você tem que apoiar no meio do peito uma mão sobre a outra e entrelaçar os dedos. Não é fácil e tem que fazer força 30 vezes seguidas, mantendo um ritmo de 2 por segundo, com os braços sempre esticados e usando o peso do próprio corpo para conseguir pressionar e sentir que as costelas descem mesmo, sabe? Aí, depois de 30 vezes, você pode soprar na boca da pessoa 2 vezes e depois voltar a fazer as pressões 30 vezes novamente. Não se deve parar a compressão por mais de 5 segundos. Por isso, o ideal é ter outra pessoa
para revezar com você quando você já não consegue manter o ritmo, porque o ritmo é muito importante. Resumindo, é assim. Certifique-se que a pessoa não reage e não respira. Para isso, você tem que colocar o seu rosto perto da boca dela e do nariz, para ver se sai o ar e se o peito sobe e desce. Se não reagir, você já pede ajuda, grita alto, sinaliza, chama a atenção das pessoas. E se você não conseguir ninguém para te ajudar, liga você mesmo antes de começar a massagem. Vira a cabeça da pessoa para trás para facilitar a passagem do ar. E para isso é mesmo importante abrir os botões de camisas apertadas e ver se a pessoa não tem chiclete, bala ou comida na boca para não sufocar. E comece a fazer a massagem cardíaca, que a ambulância deve estar aí quase chegando. Certo, agora que você já entende como é que funciona uma massagem cardíaca, o que deve fazer nas situações que a pessoa está tendo uma overdose e precisa de primeiros socorros, ainda possui alguns outros pontos que a gente precisa se atentar. Não induzir o vômito, não oferecer bebidas ou alimentos, manter-se atento à vítima até a ambulância chegar, verificando se continua respirando e se seu estado em geral não piora. Então, nesses casos, não é interessante induzir o vômito, não é necessário fazer isso. Fazer com que a pessoa coloque aquela coisa para fora, não faça isso. Não ofereça bebidas ou alimentos, não ofereça nada. Apenas mantenha-se atento à vítima até o ponto de a ambulância chegar. Apenas isso, fica monitorando e acompanhando essa pessoa. Além disso, se possível, você deve pegar a droga suspeita de causar overdose e levar para a emergência, para orientar o tratamento médico, para saber qual foi a causa do problema e poder estudar melhor o que pode ter acontecido e qual a melhor forma de tratamento que essa vítima terá. Então, essas foram as orientações que você tem que ter para prestar o socorro, os primeiros socorros, numa situação de overdose. É simples, basta ter atenção e realizar de forma correta. Dessa forma você vai acabar salvando a vida de uma pessoa. Muito obrigado. Então, galera, meu nome é Edson e eu vou falar um pouquinho a respeito das drogas e do exercício físico. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse tópico, a gente tem que definir aqui alguns termos e também entender que o overdose ele é um episódio e que se os primeiros socorros forem prestados de maneira adequada e esse indivíduo conseguir sobreviver, ele vai precisar passar por um processo de tratamento, de reabilitação para que não ocorra novos episódios e dessa forma a gente tem que primeiro fazer a definição aqui de dependência química, que seria um conjunto de fenômenos psicofisiológicos que se desenvolve depois de repetido consumo de uma substância psicoativa, né? Isso é a definição dada pela Classificação Internacional de Doença, CID-10, e aqui ele quer dizer que a dependência química, ela hoje em dia, ela é um conjunto de fatores, né, que podem ser observados quando o indivíduo ele possui um desejo poderoso de tomar a droga, ele se encontra em dificuldade de controlar o consumo, quando a utilização persistente, apesar das suas consequências nefastas, né, quando ele utiliza essas drogas, apesar de saber das suas consequências, quando ele apresenta uma prioridade maior sobre o uso da droga, em detrimento das outras tarefas e obrigações, quando ele percebe um aumento da tolerância pela droga e também, né, quando ele entra num estado de abstinência, quando interrompe o uso dessa substância. Então, nesse esquema bem aqui, né, eu tentei aqui simplificar aqui como é que funciona essa questão, né? Através do uso de substâncias psicoativas, essa pessoa ela vai ter um aumento das suas sensações de prazer, né?
E quando ele tem esse episódio, esse evento de overdose, ele vai passar por um processo de abstinência, né? E para que esse indivíduo, se ele sobreviver, como foi dito anteriormente a esse episódio, para que não ocorra recaídas, ele precisa iniciar um tratamento e, nesse sentido, o exercício físico ele vai interferir de maneira positiva na liberação de substâncias neurotróficas, similares àquelas substâncias que são liberadas quando o indivíduo faz o uso de qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. E esse exercício ele vai também aumentar essas sensações de prazer, tanto quanto ou maior ou mais do que o uso dessas substâncias. Com relação à forma de tratamento, o tratamento da dependência química ele é realizado de maneira multidisciplinar, né, através de vários profissionais. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que atualmente o SUS ele resolveu voltar a atenção do educador físico, né, nesses programas de saúde da família, mais para esse foco de saúde mental, né? Antigamente o educador físico ele atuava mais na questão de prevenção de doenças crônicas não degenerativas, não transmissíveis, e agora ele botou um foco mais para esse lado de saúde mental. E outros tipos de intervenção são intervenções farmacológicas e inclusão de estratégias comportamentais, sociais e laborais, porque a dependência química ela é uma doença que ela é multifatorial. Então, o tratamento do indivíduo ele tem que ser baseado em uma visão holística, né? Onde esse indivíduo ele vai ser tratado como um todo. E desculpa aí, gente. E esse tratamento médico ele é associado com a prática de exercícios físicos, tratamento médico, farmacológico, qualquer outro tipo de tratamento é associado com a prática de exercícios físicos. Eles apresentam resultados melhores e também facilitam muito a questão da adesão desses dependentes ao tratamento. Com relação aos benefícios, eles são pautados basicamente em 3 eixos, né? Como eu já tinha dito, o tratamento ele se baseia numa visão holística, então ele tem que atuar no eixo psicológico, no eixo físico e no eixo social. No psicológico, ele vai atingir aí, vai proporcionar momentos de lazer e prazer para essas pessoas. No âmbito social, né? Ele vai trabalhar a questão da inserção desse dependente em grupos sociais e vai favorecer as relações interpessoais, seja aí entre aluno e professor, ou entre aluno ou pessoas que estão fazendo parte outras pessoas que estão fazendo parte desse tipo de tratamento. E os físicos eles vão incluir, né, a melhora da manutenção da pressão arterial, da frequência cardíaca, a melhora da capacidade funcional respiratória e da vascularização, e vai diminuir a questão da fadiga central, que é muito comum nessa população. E a gente resolveu trazer aqui um artigo só para dissecar mais um pouquinho esse tema, né? E o título desse artigo é Os efeitos agudos do exercício físico no tratamento da dependência química. É um artigo um pouco antigo, né, de 2017, mas ele é muito bom, foi publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte. E a primeira coisa que esse artigo ele traz é que os exercícios físicos ainda não apresentam um embasamento cientificamente estruturado, porque
Esses estudos com relação ao uso de drogas, eles cresceram muito agora na última década, né? Então, ainda se precisa de muito mais pesquisas nessa área, principalmente com relação a questões mais fisiológicas, para que o tratamento da dependência química realizado pelo educador físico seja baseado em mais evidência científica. Então, voltando ao estudo, ele selecionou uma amostra aí de 16 internos, todos do sexo masculino, de uma comunidade terapêutica Nova Aliança. E ele resolveu coletar 14 itens nesse estudo, iniciando pela anamnese, massa corporal, estatura, IMC, a qualidade de vida, classificação socioeconômica, teste dos blocos de Cosse, teste de cancelamento de números, escala de humor de Brunel, percepção subjetiva do esforço, percepção subjetiva de valência afetiva, desejo de usar drogas, questionários de efeitos adversos e actimetria. O protocolo realizado, né, foram exercícios de alongamento para grandes grupos musculares, exercício de força, de equilíbrio e coordenação motora, e caminhada de 12 minutos com velocidade autorregulada. E os resultados desse estudo, eles mostraram uma melhora na capacidade cognitiva, né, da atenção e da memória, mais especificamente falando. Eles verificaram uma diminuição do desejo de consumir drogas e verificaram também uma melhora do estado de humor e, consequentemente, uma melhoria no estado geral e na satisfação dos recuperandos. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Muito obrigado. Essas são nossas referências. E valeu!